prestigiar neste momento o painel de encerramento do ENALIC, intitulado O que teremos a reconstruir na formação de professores e professoras? Contaremos nesta atividade com a participação dos seguintes debatedores: Cristiane Antônia Hauschild Johann, Maria Ceci Mizoski, Caio Souza, Henri Luiz, Sérgio Roberto, Glória Ferro, Joana Pires, Lueli Nogueira e Maria Beatriz Luce. Cristiane Antônia Hauschild Johann possui graduação em Ciências pela Unidade Integrada Vale do Taquari em Ensino Superior, graduação em Matemática pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialização em Educação Matemática, mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora de Matemática na Universidade do Vale do Taquari, Univates. Maria Ceci, substituta de Raquel Araújo da Andes, segunda vice-presidenta da Regional Rio Grande do Sul do Andes, Sindicato Nacional, professora titular da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de seu programa de pós-graduação, secretária-geral da Rede de Estudos Organizacionais de Latinoamérica, graduada em Medicina pela URGS, mestre em Planejamento Urbano e Regional e doutora em Administração também pela URGS. Membro e cofundadora do Grupo de Pesquisa Organização e Praxis Libertadora. Em suas pesquisas, estuda processos organizacionais de movimentos e lutas sociais populares e de trabalhadores, enfatizando as contribuições do pensamento social crítico brasileiro e latino-americano para esses estudos. Caio Souza possui formação em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e é mestrando pelo PPG-UFG. É membro do Grupo de Estudos em Território, Trabalho e Políticas Públicas, pertencente ao Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais. Tem interesse pelos estudos em temas acerca dos movimentos sociais, conflitos por água, políticas públicas e formação de professores. Atualmente é professor na educação básica, pesquisador e tem sua trajetória em uma militância baseada na luta pela educação, terra e pão. Henri Luiz, doutor em Educação, mestre em Teologia e em Educação, graduado em Teologia e em Pedagogia, professor efetivo no IFRS, integrante do Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural na Unila Salle, vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas, Educação e Formação de Professores do IFRS, secretário regional sul da Anfop, integrante do Fórum Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Sérgio Roberto, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor dos programas de pós-graduação em Educação e em Informática na Educação. É presidente da Associação de Escolas Superiores de Formação de Profissionais do Ensino do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e pró-reitor de graduação da URGS. Glória Ferro possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí e doutorado também pela Universidade Federal do Piauí. Professora associada da Universidade Federal do Piauí, coordenadora institucional do Parfor UFPI, membro do Núcleo de Educação, História e Ensino de Música. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem e desenvolvimento humano, subjetividade, processo de ensino e de aprendizagem, interdisciplinaridade, transversalidade,
Educação para as Relações Étnico-Raciais e Relações de Gênero. Joana Pires, graduanda do curso de Letras pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, bolsista do projeto Residência Pedagógica, atuou como voluntária no projeto Extensão Vem Pra Cá, na Univates. Atualmente atua como revisora textual do Núcleo Digital da Univates e está como presidenta da gestão de 2023 do Diretório Central de Estudantes da Univates. Lueli Nogueira, graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Goiânia e doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professora associada, presidenta do Fórum Nacional de Diretores e Diretoras de Faculdades, membro titular do Fórum Nacional de Educação e coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Estado de Goiás. Maria Beatriz Lucy, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como docente permanente na pós-graduação em Educação da URGS e da Universidade Federal do Pampa. Foi reitora na implantação da Unipampa, secretária de Educação Básica no MEC e membro do Conselho Nacional de Educação. Atualmente faz parte da diretoria da Amped. Pedimos por gentileza que, antes de começarem as suas falas, façam a sua audiodescrição e desejamos um momento de ótimas trocas. Muito obrigada, Gabriela. Boa noite, todos, todas e todes. Uma saudação especial aqui aos colegas desta mesa, já nominados pelo protocolo, representando diferentes entidades que participaram conosco nesses 3 dias de Enalic, para a gente pensar um pouco, então, sobre o que teremos a reconstruir na formação de professores e professoras, fazendo um olhar a partir de cada uma das entidades. 3 dias de uma programação muito intensa, apresentações incríveis de trabalhos desenvolvidos ao longo destes últimos anos no âmbito do programa PIB de Residência Pedagógica, mas também na pós-graduação, nos projetos de extensão, nos cursos de licenciatura, nas diferentes instâncias ligadas à formação, nas diferentes possibilidades que nós temos nos nossos cursos de formação. Além disso, momentos culturais, possibilidades de interação com diferentes culturas, com diferentes regiões do país. Uma alegria muito grande esse momento, ao mesmo tempo que a gente chega finalizando praticamente esse encontro, a alegria do encontro, e pensando, qual vai ser a preocupação amanhã, depois de tantos meses nesse planejamento deste 9º Enalic. Falando um pouquinho do ponto de vista, então, do FORPB de RP, nesse processo de reconstrução das políticas públicas, para a formação de professores e professoras, já havia salientado na nossa mesa de abertura que PIBID, como política de Estado, é o nosso grande desafio, é a nossa luta de muitos anos. E quiçá fecharmos 2023, então, com o nosso projeto de lei aprovado em uma das comissões. A gente tem uma expectativa de, talvez, na próxima semana, poder falar sobre isso. Para além disso, nessa vibe de pensar essa reconstrução das políticas públicas, nós entendemos, enquanto FORPB de RP, nossa participação no Conselho Técnico Científico de Educação Básica da CAPES, como sendo um espaço importante de debate, de problematização, de participar desse processo de formação e de pensar possibilidades, de experimentar.
Da mesma forma, a nossa atuação que iniciou este ano no Fórum Nacional de Educação, outro espaço importante que está agora no desenvolvimento e na organização, enfim, da CONAI 2024, para a gente pensar o próximo Plano Nacional de Educação. E é estratégico, é fundamental, é importante termos ações pensadas para a formação inicial neste nosso Plano Nacional de Educação. Além disso, nós já seguimos há algum tempo com a participação no Fórum Nacional Popular de Educação, participamos no coletivo de entidades, né? Então essa mesa representa um pouco isso, diferentes entidades que têm algo em comum, um grande movimento pela formação de professores e professoras, por uma política pública de qualidade. Além disso também, esse espaço aqui, hoje de manhã, né, durante a assembleia do FORPBDRP, nós aprovamos uma moção, uma nota de repúdio com relação, então, a um documento que está em consulta pública, que apresenta novas diretrizes para a formação de professores e professoras. Sim, nossa luta é pela revogação da 2/2019 e da 1/2020, mas não por meio de um documento que chega pronto para a gente, né? A nossa revogação é com base, e nós temos argumentos muito fundamentados para a retomada da 2/2015. Então, aqui trazendo alguns elementos, e não são somente esses, mas aqui nosso tempo não vai ser muito estendido para a fala, então, que são olhares que nós temos do âmbito do FORPBDRP, para contribuir com a reconstrução das políticas públicas. Dito isso, então, agora eu convido a professora Maria Ceci, que representa o ANDI Sindicato, para fazer a sua fala com relação, então, à proposta desse painel. Muito bem-vinda. Está ligado já. Então, boa noite. Eu sou uma mulher branca, pequena, de cabelos brancos, curtos, uso óculos. Eu represento aqui o ANDES Sindicato Nacional. O ANDES é um sindicato de docentes do magistério superior e do ensino tecnológico, de dimensão nacional, como diz o seu nome. Bom, enfim, e cá estamos. O ANDES faz parte da Frente Nacional pela Revogação das resoluções 02 de 2019, 01 de 2020 e pela retomada da implementação da resolução, que é o fundamento, como todos sabemos, da BNC Formação e também do novo ensino médio. Eu vou me permitir, nessa breve interlocução, vocês ouviram que eu sou professora de uma escola de administração, e esses documentos e essas intervenções, todas elas trazem a marca de algo que nós chamamos de algo que é definido, não é, como gerencialismo. Gerencialismo é um conceito que se refere à agregação de tecnologias de gestão com ideologia. E por que ideologia? Porque o gerencialismo, que inicialmente e ainda de um modo predominantemente é tratado na análise de políticas públicas como a transposição de tecnologias de gestão de empresas para organizações e políticas públicas. O gerencialismo não é apenas isso. O gerencialismo, sendo uma ideologia, ele transforma um ideário em um instrumento com funções prático-operacionais. Isso significa, isso se expressa concretamente nesse conjunto de instrumentos legais que intervêm diretamente no cotidiano das práticas, no cotidiano da docência, no cotidiano da aprendizagem.
Por isso, tem funções prático-operacionais, sendo ideologia. Então, se vocês me permitem, muito brevemente, lembrar que a BNCC, que define o BNC Formação, nela se encontram centralmente categorias que são chave para o gerencialismo. Racionalidade neoliberal, competitividade, produtividade, inovação. E em vários momentos nós encontramos o termo empreendedorismo. É interessante a gente recuperar que a ideologia do empreendedorismo, que é expressa na BNCC e subentendida todo o tempo na BNC, tem a função prático-operacional de restringir as alternativas da praxis humano-social relacionadas com a transcendência da ordem do capital. O ser social responde à realidade, reelaborando certos elementos que nela existem, ainda que o faça sem conhecê-la totalmente. É justamente a consciência sobre a realidade objetiva que permite pensar ações práticas. Portanto, como sabemos, as respostas passam por um momento de ideação da realidade. Claro que a operação desencadeada pela consciência sempre é um processo em relação com a realidade concreta. E a decisão entre alternativas de ação não opera independente das determinações sociais. O que faz a ideologia do empreendedorismo, o mantra da inovação, a égide da competitividade, é oferecer concepções para dar conta da realidade que o ser enfrenta aqui e agora, restringindo o espaço das alternativas. Ou seja, oferece as concepções ideais no sentido de disseminar que a produção e reprodução da vida só pode se realizar através de atos individualistas e orientados para o mercado. O individual se sobrepõe ao coletivo. Os sindicatos e movimentos sociais são ativamente combatidos e as práticas comunitárias, baseadas na tradição e na solidariedade, tendem a ser majoritariamente desqualificadas, negadas e mesmo reprimidas. É exatamente nesse cenário que as reformas e contra-reformas e as bases e a BNC Formação, etc., têm centralidade. Trata-se de implementar uma educação focada na prescrição de uma existência social disciplinada, no desenvolvimento de sujeitos para o capital em seu modo de existência neoliberal, na ampliação de processos de alienação dos sujeitos, professores e estudantes, para que se adaptem passivamente às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas transformações em condições de competitividade, produtividade e inovação. O que reconstruir nesse contexto, na formação de professoras e professores? Eu diria, mais do que reconstruir, fortalecer. Fortalecer a tradição da nossa educação, que luta, resiste e esperança no enfrentamento cotidiano à ideologia, e a essa ideologia do gerencialismo, que se faz presente não apenas nas políticas públicas, mas em todas as dimensões da vida associada. Fortalecer, e aqui sim talvez reconstruir, a nossa capacidade de luta, porque nós vivemos, e aqui fala a sindicalista, nós vivemos num momento de grande apatia, de grande desmobilização para a luta. Sem luta, nós seremos derrotados. Sem luta, sem organização, sem o enfrentamento para além do nosso cotidiano, enfrentamento valiosíssimo, enfrentamento que nós fazemos com grande esforço, inclusive com sofrimento, com adoecimento pessoal, no cotidiano do nosso trabalho. Mas até para nos protegermos, nós precisamos do coletivo. Nós precisamos de coletivos como esse, mas nós precisamos também da luta no enfrentamento por condições de trabalho, por defesa da nossa saúde, por garantia do nosso futuro. Era isso, muito obrigada.
Obrigada, Prof. Maria. É isso, reconstruir a nossa capacidade de luta. Bem pertinente, bem importante. Seguimos então, convidamos o professor Caio, representando o movimento PIBID e RP Resiste, para a sua palavra. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu estava conversando com os colegas mais cedo, dizendo que, para mim, hoje estar aqui era um dos momentos mais aguardados durante o ano, e desde que conversei com a Cris, a pergunta, né, da temática da mesa de hoje foi uma pergunta que girou muito na minha cabeça, e eu fiquei tentando respondê-la durante muito tempo, e aí eu acho que hoje também vou apresentar um pouco dos apontamentos que eu tive como reflexão, né, que é o que temos a reconstruir na formação de professores. Inicialmente, me apresento, não tinha feito a descrição, me chamo Caio, tenho 1,80 m de altura, sou pardo, cabelo curto, tenho barba, estou vestindo uma camiseta florida, e para a gente, né, que eu estou aqui representando um movimento, que é o movimento de estudantes bolsistas e ex-bolsistas da CAPES que lutam em torno da permanência do PIBID, e hoje, sobretudo, a gente tem a dinâmica, né, essa luta urgente aí pela implementação do PIBID e do residência pedagógica como uma política de Estado. Então, é um movimento criado inicialmente em 2021, que ele veio para tentar fazer com que as bolsas, naquele período que tiveram, né, o pagamento suspenso, que o pagamento fosse retomado. Mas percebemos, a partir da organização, um grande potencial de mobilização dos estudantes. Para se ter noção, na nossa primeira assembleia do movimento em 2021, nós colocamos 11 mil estudantes em uma assembleia no YouTube. Esses 11 mil estudantes, eu consigo garantir para vocês que foram a maior mobilização estudantil durante a pandemia. Nem mesmo o Congresso Extraordinário da União Nacional dos Estudantes, em sua chamada de abertura e na sua chamada de encerramento, juntando o encerramento e a abertura do Congresso da UNE no ano de 2021, não deram mais de 10 mil pessoas. E a gente, nós pibidianos, que hoje somos mais de 80 mil bolsistas, se eu não me engano, somos quase 81 mil bolsistas, conseguimos, de maneira organizada, deliberar pautas importantíssimas naquele período. Isso eu acho que representa, né, um pouco do que eu, a Joana e o Gabriel falamos anteriormente, né, sobre o protagonismo. Hoje mais cedo a gente teve uma mesa para falar sobre isso, né? E eu acho que esse protagonismo, ele representa uma mudança na realidade, porque, e sobretudo, a partir do momento que a gente compreende a importância da luta, do caráter político dos seres que nós somos, e então a gente consegue gerar uma transformação social e, inclusive, uma transformação da realidade. Agradeço muito, nesse todo o tempo que o movimento existe, a grande parceria do ForPIBID, né, que é um dos construtores desse evento, em nome da Cris, mas também em nome do Nilson Cardoso, que inicialmente foi a pessoa que fez o link entre o movimento Resiste e o ForPIBID, quem nos procurou naquele momento, e a gente conseguiu gerar uma parceria que se efetiva até os dias atuais. Também não posso esquecer de saudar os meus ex-colegas, sobretudo a Mariana Garcia e a Rafa Bastos, que foram pessoas importantíssimas para a consolidação do movimento, né? Então, nessa tentativa de responder à pergunta inicial, o que temos a reconstruir na formação de professores, eu lembrei da pergunta que o professor Denis Richter
me fez na minha seleção do residência pedagógica. Ele me fez uma pergunta que era: qual o papel da universidade na formação dos professores? E essa pergunta ela tem um caráter muito bom, porque é na universidade que nós formamos os professores. E esses professores que se formam na universidade, eles vão atuar na educação básica. Então, quando a gente fala que temos a reconstruir na formação de professores, eu acho que é uma pergunta, em certo sentido, até mesmo voltado para a própria universidade, né? Porque é lá que se formam os atuantes, né, da educação. Então, eu acredito, inicialmente, que o que nós temos que reconstruir na formação de professores é retomar o caráter político da formação. Porque o professor, acredito, mais do que outras profissões, nós gostamos muito de criticar o caráter mercadológico de outras funções e etc., né, de algumas outras profissões, e enaltecer nosso caráter transformador. Muitos, então, né, têm a compreensão de que o professor é um transformador social, porque ele tem a finalidade, ou tem conseguido, em certa medida, gerar consciência social a partir do ato de educar, né? Há certa medida também que outras pessoas, né, outros autores da educação costumam dizer que o professor é um mediador, né, entre o conhecimento e o aluno, né? Então, o que ocorre? Então, se o professor é todo esse agente, ele tem que, sim, ter noção da sua importância social e, a partir da sua prática, gerar uma prática, gerar um conhecimento, e formar não só professores, mas nós, professores que atuamos na educação básica, nós também temos a enorme função de formar cidadãos, né? Então, compreender a importância política de formar professores e alunos, consequentemente, formar cidadãos que formarão uma sociedade. Então, eu acho que isso é fundamental. Uma sociedade muito bem formada politicamente é uma sociedade que consegue, né, gerar, acabar com toda a desigualdade que nós temos na sociedade, né? Poderia citar algumas frases do Paulo Freire e de alguns outros autores, mas eu tenho o meu autor preferido de citação, que é o geógrafo Milton Santos, né? Assim como eu sou professor de geografia, e o Milton Santos é sempre uma referência fundamental. E o Milton Santos, no livro O Espaço do Cidadão, ele tem um trecho, né, que ele diz que nós devemos produzir uma educação que forme cidadãos capazes de se situar corretamente no mundo, e também capaz de estipar as desigualdades e as mazelas da ignorância. Então, quando a gente produz uma educação dessa forma, uma educação que tem um caráter social, que compreenda o caráter político, nós conseguimos, então, avançar socialmente. Então, uma formação que compreenda os sujeitos, né, e as diferentes realidades que nós temos no Brasil. Por quê? Porque o professor, talvez diferentes de algumas outras profissões, é a profissão que, de fato, conhece a realidade. Então, nós temos professores que atuam em diferentes áreas do Brasil, né? E aqui também é um papel, né, um espaço importante para a gente pensar esse caráter, né, da reconstrução na formação de professores. Porque temos professores que atuam em diferentes realidades. Então, temos desde os professores da região norte, né, que atuam em regiões com educação de públicos relacionados às comunidades tradicionais, né, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, né. Em Goiás nós temos, né, também professores que atuam conforme as comunidades quilombolas. Então, essas comunidades também têm que ser incluídas dentro do processo educacional, né, que durante alguns processos, né, de formação são esquecidos, e eu acho que é importantíssimo, né, compreender os sujeitos que estão ligados ao processo de educação, né. Então, a educação, ela por lei, né, universalizada, na lei, né, está
está estipulado que a educação ela deve ser universalizada no Brasil, e então a gente tem que conseguir atender, não só fazer com que a educação chegue, mas que chegue uma educação de fato, que esses sujeitos, né, que recebam essa educação consiga se compreender enquanto sujeitos sociais e se reproduzir, né, enquanto sujeitos. Então, eu acho que eu tenho a acrescentar na minha fala um pouco isso, né? Então, da gente conseguir compreender, então, eu venho trazendo essa tese central, né, de temos a reconstruir, então, retomar o caráter político da formação de uma medida que, então, nós sempre... Um pouco nervoso, perdão. Então, retomar o caráter político da formação, nessa medida que os professores formem outros professores, né, então a gente consiga gerar toda essa formação social. Agradeço muito o espaço, muito obrigado. Obrigada, Caio. Reflexões importantes. Sobretudo, também saliento a importância de que, durante esse evento, o movimento PIBID-RP Resiste teve o espaço de encontro. Então, é o espaço de organização dessa luta, né, desse caráter formativo fundamental para a formação. Seguindo aqui, então, nossa sequência, eu convido o professor Envy para fazer a sua fala em nome da ANFOP. Ainda não, agora sim. Então, cordial boa noite para cada um de vocês que estão aqui, que também estão nos acompanhando de outros lugares, né? Sejam bem-vindos a esse momento de finalização desse grande evento. E eu inicialmente quero agradecer, em nome da ANFOP, pela parceria, pela possibilidade de estarmos juntos na construção do processo formativo no país. Nós entendemos que a formação é movimento, é encontro. Eu tenho que fazer autodescrição. Tá bom. Então, eu sou branco, 1,76 de altura, visto camiseta preta, com dizeres de licenciatura em pedagogia. E uso óculos. Então, a formação é um movimento, é encontro, é diálogo, é abraço, é confraternização, mas também é esforço, dedicação, compromisso e responsabilidade. Nós chegamos a Lajeado, chegamos ao Vale do Taquari, chegamos ao Rio Grande do Sul. Nos encontramos na Univates, que nos recebe com os olhares de Darcy Ribeiro, de Cecília Meirelles e de Paulo Freire. Referências para uma educação dialógica, contextualizada, crítica, intercultural, participativa e democrática. Após as inúmeras mesas, oficinas, apresentações de trabalho, chegamos ao final do 9º Enalic, na mesa para apontar caminhos para reconstruir ou construir a formação de professores no país. E dessa forma também apontar a esperança que foi anunciada durante todos os dias que aconteceram, que antecederam, e os dias em que vivenciamos o 9º Enalic. Buscamos compartilhar pesquisas, experiências, reflexões, denunciamos e anunciamos saídas para superar as armadilhas que o pensamento econômico, político e educacional neoliberal e, por que não, racista e fascista tenta impor ao mundo. Importante lembrar que o planeta do futuro não será uma herança, e sim uma criação. O mundo que nos espera não está para ser conquistado, está para ser criado. Se o mundo não será transformado pela educação, a educação transforma o ser humano e esse transformará o mundo. Por isso estamos aqui. Confiamos na capacidade humana de aprender e de ensinar, e temos a esperança de que a educação é fundamental para termos um mundo melhor, um outro mundo possível. E sabemos que isso é possível.
Se estamos aqui é porque acreditamos no coletivo, na participação ativa de cada ser humano, de construir resistências e propostas que nos conduzirão a caminhos educativos que consideram as histórias, as culturas, para superar as dificuldades que impedem a celebração da vida. Falar em reconstruir é falar de esperança, nestes dias em que novamente somos surpreendidos por uma minuta de diretrizes de formação de professores, publicado pelo CNE, que torna-se algo ainda mais importante. Se o CNE e o MEC lançam novas orientações para a formação docente, mesmo que não concordemos com elas, é porque a resistência e também a desobediência civil nas instituições federais de educação tem feito o seu papel e provocado um novo caminho e uma nova possibilidade de orientações e diretrizes para a educação. Mesmo que nós tenhamos ainda uma resolução 02/2019 e 01/2020 que nos incomodam e com as quais a gente pede uma revogação imediata. Anos de muita luta, muita articulação e diálogo entre as entidades parceiras que, junto com a ANFOP, têm contribuído para evitar ainda mais a fragmentação, a precarização e a desvalorização da profissão e trabalho docente. A ANFOP, nos seus mais de 40 anos de trabalho, de movimento, tem defendido uma formação docente pública, gratuita, laica, democrática, humanista, de qualidade, com financiamento público, que estabelece uma relação dialética entre teoria e prática e a docência como base para a profissão docente. A formação na pedagogia, que envolve a educação infantil, os anos iniciais e a gestão escolar como base comum necessária, e não a BNCC, que está nos atrapalhando, entre outros princípios básicos para uma educação transformadora. Esses princípios têm sido defendidos no GT do MEC, para a elaboração das novas diretrizes, e também no trabalho junto ao CNE, que infelizmente não tem adotado nada desses princípios na minuta lançada essa semana. A ANFOP tem feito uma defesa intransigente à retomada da Resolução 2 de 2015 e a revogação imediata da Resolução 2/2019 e 1/2020, assim como da BNCC. Há poucos dias, em reunião com o ministro da Educação, este anunciou a revogação da Resolução 02/2019, assim como, em vários momentos, o presidente do Conselho Nacional de Educação afirmou que a mesma resolução seria revogada. No entanto, a gente sabia também que não podíamos esperar tanto. E também sabemos que a esperança às vezes falha. E hoje nos manifestamos, junto com outras entidades, pelo repúdio a essa minuta. Isso porque lutamos e esperamos uma resolução outra, que garanta uma formação dos profissionais da educação, baseada nos princípios já apontados na Resolução 2 de 2015. Essa é uma retomada necessária para voltarmos a ter esperança. Não é possível pensar uma formação totalmente EAD, pois a presencialidade, a dialogicidade, o encontro entre os seres sentipensantes produzem conhecimentos que transformam as vidas e estas o mundo. Defendemos também a revogação defendemos a regulamentação e o acompanhamento do MEC para a questão da EAD. Nos segundos que restam ainda, quero convidar a cada um e cada uma a acessar o site da ANFOP e se associar e participar do movimento em defesa da formação docente, dos seminários, encontros nacionais, regionais e estaduais. Juntem-se a nós, porque sabemos que nunca foi fácil e sempre foi luta. Continuamos na caminhada, pois caminhar é preciso, mas é muito melhor caminharmos juntos, unidos na diferença, porque caminhar sozinho, a gente pode caminhar e chegar antes, mas juntos chegaremos mais longe. Sigamos juntos e até o próximo encontro.
Muito obrigada, professor Henry. Fez nos refletir sobre o nosso tema do evento, né? O que nos faz caminhar. Muito bem, seguimos então. Professor Sérgio, representando a ESUFOP. Boa noite. A Cris me chamou de Sérgio Roberto, porque Sérgio Roberto era só quando minha mãe estava braba que ela me chamava de Sérgio Roberto. Né? Eu sou um homem branco, de cabelos brancos e de camisa branca. Não tinha me dado conta desse excesso de branquitude aqui. E uso óculos. E estou aqui com, em primeiro lugar, muito feliz por estar aqui neste momento de encerramento desse enorme evento que foi o Nono Enalic, né? E que fomos recebidos com tanta simpatia, com tanto carinho, que é muita expressão da pessoa que coordenou o evento, né? Que acho que a Cristiane é essa pessoa que sempre sabe abraçar tanto a gente, que sempre sabe receber tanto a gente, com tanta simpatia. E de uma competência que a gente sabe, né, que ultrapassa as expectativas de qualquer um. Mas eu estou aqui em nome da ESUFOP. A ESUFOP é a Associação das Escolas Superiores de Formação de Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, uma entidade que existe há 53 anos, mês que vem faz 54 anos, e é a entidade mais antiga que congrega as instituições formadoras de professores no Brasil. O que temos a reconstruir na formação de professores e professoras? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar muito claramente no que foi destruído, que faz com que a gente tenha que reconstruir. Nós teríamos uma lista gigantesca de coisas a dizer, mas eu quero enfatizar aqui que algo que foi destruído foi a rede de formação que existia. E aqui a gente tem que fazer também uma autocrítica, porque nós não soubemos nos preparar para a invasão da lógica do capital na formação de professores. E agora nós temos que nos armar muito mais, um pouco na linha dos que me precederam, de estarmos juntos. Acho que todos falaram muito disso, né? De que a gente possa, juntos, num processo coletivo, fazer essa reconstrução. Dentro dessa linha, dessa reconstrução, eu quero aqui anunciar o nome da ESUFOP, que a ESUFOP subscreve a manifestação organizada pela ANFOP, Fórum DIR, sobre a questão dessa metodologia agora, vamos falar, um certo eufemismo do CNE de propor essa revisão da 2019. Né? Nós queremos discutir e participar desse processo de uma maneira muito mais intensa. Mas o que temos que construir ou reconstruir? Eu prefiro falar do construir, porque todo reconstruir é um construir em novo patamar, com uma nova lógica, porque isso significa a gente avançar. E temos que construir uma rede de cursos de formação de professores em todas as áreas e em todos os lugares. Mas essa rede tem que ter como base a articulação entre as instituições formadoras, a articulação com as redes de ensino, a articulação com os sistemas de ensino, a articulação profunda entre a formação inicial e a formação continuada. Uma rede de cursos em que haja a humanização dos processos, formando sujeitos autônomos, intelectual e moralmente, capazes de lidar com as novidades tecnológicas, com as novidades sociais, sejam elas positivas ou negativas, porque toda novidade é desafiante. Uma rede de cursos majoritariamente presencial,
entendo que a educação à distância se faz importante em determinadas situações. Uma rede de cursos mantida por instituições visceralmente comprometidas com a qualidade da educação. Isso supõe uma esperança. Esperança, a gente sabe que esperança é sinônimo de luta, é sinônimo de mobilização. Essa esperança é a esperança numa política educacional, e a gente costuma, quando fala isso, dizer assim, uma política com P maiúsculo. Não, uma política educacional com todas as letras bem maiúsculas. Uma política educacional que promova uma remuneração digna aos professores, uma carreira de valorização das pessoas e do trabalho de professores e professoras, que promova condições físicas nas escolas, porque as escolas têm que serem lugares agradáveis de se viver e de se trabalhar. Uma política que promova que serviços de apoio para a ação docente aconteçam e sejam presentes nas escolas, para que a escola seja realmente inclusiva e de qualidade social, porque não pode ficar tudo nas costas do professor e da professora. Uma política educacional que promova algo que há pouco tempo parecia que não era importante, mas foi interessante que já foi citado aqui antes, que promova a saúde mental de professores e professoras que estão nas escolas e de alunos também que estão nas escolas. Em suma, uma política educacional que dê condições para que professores e professoras sejam pessoas felizes. Então, o nosso sonho é que a gente consiga participar nessa construção dessa rede de instituições e de cursos que possam contribuir para a promoção dessa felicidade de ser professor, que é isso que a gente acha, a gente entende que vai contribuir para que a gente tenha realmente um avanço na educação brasileira. Obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. De fato, a articulação é o que a gente busca há alguns anos, né? Já tínhamos uma articulação mais articulada, sendo redundante. Mas, enfim, é um grande desafio. Seguimos aqui, na sequência, então, convido a professora Glória, que fala em nome do For Par For. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Glória Ferro, professora da Universidade Federal do Piauí e, nesta condição, coordenadora institucional do PAFO. Neste evento, falo em nome do FOR-PAFO, que é o Fórum Institucional dos Coordenadores, Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do PAFO. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos cacheados em tons marrons, aloirado, tem uma mistura aqui no cabelo, corte curto, uso óculos, mas estou sem eles. E, neste momento, estou com uma roupa preta e um casaco num tom claro, bege. Quero começar retomando a fala final da mesa redonda 6, que aconteceu ontem à tarde, intitulada Diretrizes para a Formação de Professores e Professoras. Eu começo dizendo da satisfação de falar em nome do FOPARFO neste evento
e parabenizo, reitero, na verdade, porque eu fiz isso ontem, professora Cristiane, mas reitero aqui meus cumprimentos, parabéns à organização desse evento majestoso. Uma honra dividir esta mesa com expoentes, né, da educação, pessoas queridas da nossa área que militam pela educação e pela formação de professores. Quero abraçar cada uma, todas as pessoas, especialmente as colegas Bachira Araújo Viana, professora Maraísa Lopes, coordenadoras de curso do PAFO da Universidade Federal do Piauí, que participaram conosco deste evento, apresentando trabalho. Enfim, então, retomando a minha fala final, na mesa de ontem, eu dizia que o FOPARFO, ele se une a esse movimento forte de revogação da Resolução 2 de 2019, que traz um verdadeiro desmonte do projeto de educação brasileira, que desconfigura a formação docente pelo seu caráter ideológico técnico já bem pontuado aqui, e que, portanto, representa uma ameaça à formação docente. E nos unindo a essa luta, a esse movimento de revogação, nós também pedimos a imediata retomada da Resolução número 2 de 2015, porque, em primeiro lugar, representa um projeto de educação brasileira, de formação de professores e professoras, que nós consideramos mais justa, mais adequada, porque expressa uma visão ampla de educação, de sociedade, de escola, de docência, né? E isso, consequentemente, é um projeto que assume compromisso com a defesa da democracia, da cidadania, da justiça social, com a educação de qualidade como um bem comum, um direito de todos, tá? E eu quero pedir permissão, já que estou aqui diante de tão seleta mesa, para dizer, especialmente para a ANFOP e as demais entidades também aqui, né, porque o FOPARFO, através do nosso presidente atual, que é o professor Mark Clark Assen de Carvalho, a quem eu já deixo aqui também reiterando agradecimentos pela confiança, né, na substituição da sua pessoa. E aí eu quero dizer que a gente se junta a esse movimento muito forte que a ANFOP tem feito na defesa, né, da revogação da 2 de 2019, na retomada desse projeto, que nós consideramos mais adequado, que está expresso na resolução número 2 de 2015, especialmente porque ela expressa muito dos anseios que a ANFOP, ao longo desse tempo, né, tem feito em prol dessa educação que nós buscamos de qualidade, né, que nós queremos de qualidade. E eu pontuei ontem, quero reiterar aqui, alguns desses aspectos da luta desse movimento encabeçado pela ANFOP, especialmente, né, que representa compromissos, especialmente com a base comum nacional e não com prescrição, né, de princípios curriculares que devem ser seguidos à regra, né, pelas universidades. Por essa concepção ampla de educação que nós já colocamos e, sobretudo, por essa sólida formação científica, cultural, assentada em princípios da interdisciplinaridade, pela articulação entre formação inicial e continuada, tão necessária, imperativa para nós que estamos à frente, em alguma medida, não é, Caio, de programas de tão grande alcance social como o PAFO, o PIBID e residência pedagógica, né?
essa articulação entre formação e valorização profissional, que foi desmontada aí pela 2 de 2019, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial, a articulação entre teoria e prática, também indispensável a essa formação de professores que queremos de qualidade, não é? E aí, dizendo isso, eu já quero dizer que, para nós que fazemos o Parfó, para nós que representamos o FOPAFO, acho que esse projeto é expresso na Resolução 2 de 2015, já diz muito dessa reconstrução, dessa retomada, não é? Da formação de professores e de professoras para o nosso país. Me junto à professora Cristiane, Antônia Rauschid Johan, né, para dizer que também, e aos demais colegas, para dizer que penso que o momento é de fortalecimento da luta mesmo, que passa por essa ampla discussão sobre a importância que a educação, consequentemente, que a formação de professores e de professoras, né, e a profissão docente ocupam na nossa sociedade. Então, reconstruir a formação de professores e de professoras passa, inevitavelmente, pelo fortalecimento da luta, concordo plenamente, e nessa luta, nessa luta fortalecida, que além de importante, é urgente, nós precisamos pensar em estratégias, mecanismos de resgatar a importância social da profissão docente, que está profundamente ameaçada, né? Nós sabemos que muitos estudos recentes, resultados de pesquisas, têm dado conta do desinteresse crescente, principalmente dos nossos jovens, pela profissão docente. Isso passa exatamente por essa desvalorização da nossa profissão que tem ocorrido ao longo dos tempos. Então, pensar um movimento no sentido desse resgate da importância que a nossa profissão desempenha na sociedade é urgente. E aí eu concordo, passa realmente pela reconstrução de políticas públicas, Cristiane, que você tão bem colocou, passa, não é, por essa articulação, não é, consistente entre sistemas de ensino, instituições formadoras, entidades organizadas na área da educação, passa pelo debate, pelo diálogo e escuta qualificada de toda a sociedade, realmente, na definição de diretrizes, especialmente dos professores e dos estudantes. E aí, reconfigurar a formação e a profissão docente passa muito bem pelo que o colega falou há pouco, né, de você pensar essa valorização da carreira que inevitavelmente está associada, atrelada às condições de trabalho, ao plano de carreira. A gente sabe que até a infraestrutura, né, das nossas escolas conta para essa valorização da profissão, a permanência, porque às vezes há até o ingresso na profissão, mas há uma desistência também, não é? E passa por um plano de carreira, não é? Carreira que vem sofrendo achatamento ao longo desses tempos e que é desestimulante, certamente, um piso salarial digno, enfim, gente, passa pela valorização da profissão, da qual a formação inicial e continuada é parte indissociável. E, nesse sentido, em nome do Parfó, e do FOPAFO especialmente, eu quero protocolar aqui, deixar registrado o pedido de que nos fortaleçamos para que programas como o Parfó,
o PIBID e o Residência Pedagógica continuem, sejam fortalecidos. A luta é brava e necessária, Cristiane, no sentido de reconhecer esses programas como política de Estado e não de governo realmente, porque investir em formação de professores, e no caso do PAFO, investir em formação de professores que já estão no exercício da docência, é parte desse resgate, né, da valorização social da nossa profissão. Se há investimento, percebe-se que é importante, que há importância. Professores bem formados, professores bem qualificados, inevitavelmente, e também bem valorizados, inclusive financeiramente, né, são mais motivados, e essa motivação pode chegar aos nossos jovens nas universidades para voltarem a ter entusiasmos na escolha das licenciaturas como curso superior. Eu quero me juntar ao Caio, né, para dizer que penso mesmo que essa formação, inevitavelmente, ela tem que ter essa dimensão política, e aí a gente pode dizer, sem medo de ser feliz, aqui retomando Paulo Freire, como todo ato educativo comporta uma dimensão política, e não falando necessariamente de política partidária, mas de escolha de projeto de sociedade, de projeto de educação, de projeto de formação de professores, de projeto de pessoas, de identidades, né, de sujeitos, de alunos que queremos formar, de cidadãos que queremos formar, ajudar a formar para o nosso país, tá? E aí, Caio, eu penso que, aliado a essa dimensão política que é inevitável, há de também pensarmos enquanto universidade, porque você fez essa reflexão para nós que estamos na universidade, formando professores da educação básica para atuarem na educação básica, que a gente tente aproximar o máximo possível essa formação do tempo universidade com a formação no tempo comunidade, no tempo escola. Ou seja, que essa formação tenha, de fato, como ponto de partida e de chegada, o espaço de atuação desse profissional. Seja uma atuação que já existe, uma atuação que se pretende, não é? Desenvolver, porque há também um descontentamento, às vezes, em relação a esse distanciamento, tá? Então, me junto a você para dizer dessa nossa defesa, e que isso ocorra logo no primeiro período, né? Para já encorajar, estimular, aproximar esse aluno que ainda não é professor da realidade na qual ele vai atuar. Sendo assim, eu digo que o FOPAFO está junto com a AMPED, com a FOP, de mais entidades nessa luta, nesse movimento. O professor Mark pediu para reiterar, na verdade, né, essa nossa posição, esse nosso posicionamento. Agradeço a todos mais uma vez e vamos à luta. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, professora Glória. Em um tempo recente, FORPAFOR e FORPIBID-RP passam a ser reconhecidos novamente pela CAPES. Então, isso já é um processo, é um passo importante da reconstrução, né? Muito bem, seguimos aqui, então, convidando agora a nossa residente, Joana, representando o Diretório Central de Estudantes da Univates.
sonho era desde cedo. E no final desse mesmo ano, de 2019, eu já entro no PIBID, faço os próximos 1 ano e meio de pandemia dentro do PIBID, né? E agora como residente, chega esse momento quando a gente, o embate dos estudantes de licenciatura e doutorado, a gente tem a possibilidade de poder passar 3 dias discutindo temas que são tão importantes para nós e para a nossa formação. Junto com o Caio, nós temos algumas pautas parecidas, né? Mas enquanto lideranças políticas na universidade e também comunidade e no passado, a gente busca sempre criar alguns programas de professores, como bem os colegas, como política de Estado, para que a gente não corra o perigo de novo ao mudança do governo ficar sem a possibilidade de atuar, né? Porque o perigo é possibilita uma inserção da educação que o Estado somente não nos proporciona. É uma aprendizagem que vai além do que a gente tem dentro da sala de aula e, acima disso, contato com o professor de educação básica que está todo dia na escola e vive todo dia a realidade. E, além disso, algo que a gente está muito importante na nossa estudantil é as leis e as possibilidades do aluno interessado em permanecer na universidade, seja ela pública ou particular, com debates, comunitários, enfim, para a gente consiga ter as bolsas que a gente tanto está pedindo em várias assembleias e que esse ano, no mês de outubro, então, a gente conseguiu uma pequena glória que foi a lei do professor Amanhã, que vai disponibilizar a partir de 2024 as bolsas para as licenciaturas e algumas licenciaturas específicas. Isso é um primeiro passo para outros grandes passos que a gente tem que dar em busca da permanência do estudante de licenciatura na universidade. E, enfim, acima disso tudo, a gente sempre lutar pelo nosso lugar enquanto profissional. Como todas as outras profissões têm seu espaço, a gente precisa reivindicar o nosso também. E é outro espaço comum. E estando aqui presente, podendo falar em vários profissionais e professores, né? Então, eles foram que nós, estudantes de licenciatura, todo dia estamos engajados e conseguir provar que a nossa profissão é muito importante para o desenvolvimento do Brasil, econômico, social e cultural, principalmente. Então, essa é a mensagem que a gente continua como estudante, acreditando na potência que a gente tem, porque nós conseguimos mudar essa realidade que a gente está vendo antes do imediato, né? Mas desde a primeira época que eu presenciei até hoje, posso dizer que eu acredito que já tenha alguma pequena coisa que tenha melhorado. Isso é que a gente conseguiu um número de estudantes também, professores na universidade, nos nossos grupos educacionais, né? Já valorizando a nossa profissão, porque a nossa profissão é muito importante e a gente nunca desespera, né? Como é o estado da vida, a gente precisa também conseguir ter um pouco de felicidade sendo professor. E eu acredito que essa potência assim cada vez mais maior, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Sempre quando falo com pibidianos e residentes ou sobre o trabalho que desenvolvem, eu menciono o quanto eles vão se constituindo profissionais diferenciados, né? Por essas trajetórias, por essas experiências e por essas vivências, né? Teu relato mostra muito isso, né? Muito obrigada. Na sequência, então, convido a professora Luíli, que representa aqui o Fórum DIR. Boa noite a todas as pessoas presentes e que nos assistem.
A gente já agradece a permanência de todos até esse momento e a paciência. Sou uma mulher branca, de cabelos pintados de loiro, uso óculos, mas ele está na mesa no momento, e uso um vestido de cor azul escura. E gostaria também de dizer do meu prazer de estar aqui e da minha felicidade, já agradeço. E agradeço também, Cris, pela participação do Fórum DIR, do acolhimento ao Fórum DIR, a qual sou presidente, para participar do nono Enalic, né? Vocês nos acolheram como uma entidade aqui parceira, que já estivemos em outros momentos conjuntos. Então, muitíssimo obrigada. Em nome de todos os membros do Fórum DIR que estiveram aqui presentes, agradecemos aí toda a acolhida de vocês, de toda a equipe e da própria Univates. Muitíssimo obrigada. Bom, trazendo um pouco aqui dessa reflexão eu estou tentando aqui essas tecnologias e o dedo. Trazendo um pouco aqui as minhas reflexões a respeito da temática da mesa. E eu gostaria de dizer que, primeiramente, do ponto de vista, quando a gente pensa em reconstruir a formação de professores, é preciso também a gente falar de reconstrução da educação desse país. Nós estamos vivendo um momento único, privilegiado, após a eleição de um governo democrático e popular, e que a gente possa, de fato, reconstruir os espaços democráticos, espaços de possibilidade de diálogo e de participação social, que foram, de certo modo, podemos se dizer assim, desconstruídos, né, e afetados ao longo dos últimos 6 anos. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que a gente possa, de fato, reconstruir e fortalecer espaços. Nesse sentido, já foi dito pela Cris, da importância da nossa participação nas CONAIs, que são as Conferências Nacionais de Educação, que aconteceram nos últimos 10 meses, nas municipais, intermunicipais, estaduais, distrital, e agora estamos indo rumo à CONAP Nacional em Brasília no final de janeiro. Então, espero que, nesse momento, que cria as possibilidades de elaboração de um novo plano nacional, a gente possa conseguir, de fato, que as nossas demandas históricas que reflitam e que refletem toda a propositura das pautas da educação possam ser, de fato, levadas a cabo, tanto na CONAI e, posteriormente, junto ao Congresso Nacional, porque o documento que sai da CONAI Nacional, ele é transformado num PL que vai ser o novo Plano Nacional. E daí a importância de que a gente enfrente e consiga a luta e vencer a luta depois junto ao Congresso em razão das nossas pautas e dessas demandas. Bom, dito isso, eu venho aqui para discutirmos, né, o tema dessa mesa, que é o que queremos, né, o que teremos a reconstruir no campo da formação de professores. Eu diria que, antes de se discutir o que teremos de reconstruir na formação de professores, se faz necessário afirmar que formar professores e professoras é essencial e necessário para a propositura de construção de um projeto de sociedade, de Estado democrático e de nação soberana. Parto do pressuposto de que educação, como uma prática social histórica, encerra uma contradição, uma tensão entre a necessidade de garantir a adaptação do indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, possibilitar-se tornar um sujeito emancipado e crítico. Posto nesses termos, a educação, o trabalho educativo, se revela como uma prática que tensiona, confronta o tempo todo o novo e o velho, a tradição e a modernidade, o presente e o passado, a teoria e a prática, o saber e o fazer, o ensino e a pesquisa.
não na busca afã de dar respostas ou apresentar soluções a essas falsas dicotomias, mas propiciar e criar as possibilidades do exercício, do pensar, refletir, questionar, criticar, discutir. Como disse hoje à tarde o nosso companheiro Gersen Benivá, eu acho que é isso assim que pronuncia, da setorialidade e da intersetorialidade, da episteme universal e da episteme interepisteme. Assim, de intervir, transformar, criar e recriar a cultura, os saberes, a vida e a si próprio. Esse entendimento de educação se contrapõe a uma concepção de educação e formação voltada para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo e contraditoriamente não exclui. Haja visto que formamos sujeitos pensantes e críticos desta e para esta sociedade, porém, com a finalidade de contribuir para a emancipação e para a transformação social e cultural, como tão bem já foram dito várias vezes aqui nessa mesa. Formar, cabe assim questionar qual é o papel da universidade na formação do ser humano de modo geral e dos professores, professoras de modo específico, pensando no que teremos para reconstruir no campo da formação. Formar pessoas é a natureza essencial da universidade, pois ela é uma instituição essencialmente educativa. Como instituição educativa que forma pessoas, pode-se afirmar que sua natureza não se reduz à formação profissional, à formação técnica, à formação de mão de obra, e seu sentido não está atrelado ao mundo do trabalho, ao mundo produtivo, mas vincula-se principalmente à formação humana. Como uma instituição educativa, a natureza da universidade comporta, portanto, tanto uma dimensão de escolaridade ou de escolarização, de instrução, de formação profissional, de aquisição de técnicas e saberes específicos de certa profissão, como o de ser professor, como também, e ao mesmo tempo, comporta uma dimensão socializadora e humana, que envolve o desenvolvimento da razão, do pensamento, da dúvida, da crítica, mas também da sensibilidade, da ética, da justiça socioambiental, da fraternidade, da liberdade, da igualdade, da democracia, do respeito e da valorização a todas as pessoas, daí da diversidade, dos saberes dos povos originários, dos quilombolas, das pessoas com deficiência e das pessoas surdas, enfim, cabe a essa instituição educativa contribuir para a formação daquilo que nos faz seres humanos, ou do que é eminentemente humano. Por isso, a formação de professores, professoras, que devemos reconstruir e almejar neste momento histórico, deve estar atrelada à construção de um projeto societário mais humano, mais igualitário, mais justo, solidário e assentado em bases democráticas de respeito à diversidade e de preservação socioambiental da vida e do planeta. Mas como oferecer essa formação humana e profissional, que também precisa, aos futuros professores, professoras? Formar pessoas, ou professores para a emancipação, hoje, me parece ser o maior desafio na e da universidade. A educação para a emancipação envolve, com certeza, o acesso e a apropriação do conhecimento cultural, material e imaterial
produzido pela humanidade. Material e imaterial, em sentido amplo, significa todo conhecimento científico, técnico, tecnológico, artístico e cultural de todos os povos que habitaram e habitam nosso mundo. Envolve conhecimento teórico e prático, o saber e o fazer, o ensino e a pesquisa, bem como os saberes ancestrais dos povos originários, tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, afro, entre tantos outros. Em tempos conservadores e preconceituosos como os que ainda estamos vivendo, pode-se afirmar que oferecer acesso ao patrimônio histórico, cultural, material e imaterial da humanidade é um ato de resistência, é um ato político, visto que a apropriação desses conhecimentos dá forma ao pensar, ao ser, ao agir e ao fazer humano. Consequentemente, ao fazer, ao ser professor. Não por acaso, os projetos educacionais dos governos, de modo em geral, buscam tutelar, censurar, calar, proibir os professores. Daí a escola sem partido, lei da mordaça, as escolas cívico-militares, etc. Formas de censurar, controlar e punir professores. Por quê? Porque ser professor envolve cuidar, educar e formar pessoas. Nesse sentido, a reconstrução no campo da educação e da formação de professores é garantir, a meu ver, em oferecer uma formação sólida, teórica, consistente, crítica, abrangente, que contemple tanto conhecimentos específicos e práticos da profissão, como os conhecimentos pedagógicos, filosóficos, sócio-históricos, científicos, artísticos, culturais da humanidade, que são fundamentais e essenciais à formação de qualquer professor ou professora, sem nos esquecer jamais de ensinar aos nossos alunos e alunas, futuros professores e professoras, o respeito e a valorização dos saberes dos povos tradicionais, originários, ribeirinhos, quilombolas, afros e também formas de ensinar o respeito e a valorização à diversidade, às pessoas com deficiência e às pessoas surdas, de modo a assegurar o enfrentamento e a superação do racismo e das diferentes formas de desigualdade, discriminação, preconceito e violência. Por isso, aproveito o espaço, mais uma vez, para manifestar, como muitos outros, eu acho que todos aqui da mesa, apoio pela defesa da retomada das DCNs de 2015, visto que elas traduzem esses conhecimentos, elas reafirmam a importância desses conhecimentos aqui mencionados para a formação de professores. Para além disso, elas colocam, como também já foi dito, a importância da articulação inicial e continuada, a questão da valorização por meio da carreira, dos planos de carreira, de salário dignos, pagamento de piso e também de articulação entre universidade, redes e sistemas de ensino. Nesse sentido, faço parte aqui das entidades que, frente à decisão do CNE de proposta de uma nova minuta de resolução das diretrizes de formação de professores, nos colocamos contrários a essa proposta de minuta. Então, por isso, elaboramos hoje, pela manhã, aprovamos na Assembleia do FORPBID, no final da manhã,
uma nota de repúdio ao CNE, que eu leio aqui agora. Nota de repúdio, ao projeto de resolução CNE das novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação básica. A ANFOP, o Forundi e o FORPBID-RP e os demais movimentos e sujeitos reunidos no 9º Enalic, na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, vêm manifestar repúdio à proposta de minuta para diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação básica, parêntese, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura, fecha parênteses. Expressamos nossa indignação pela forma não dialógica da construção da minuta e pela substituição da participação de órgãos e entidades representativos da formação de profissionais da educação por meio de consulta pública como estratégia de legitimação do documento, desconsiderando o indicativo do GT Formação, instituído pelo MEC, e a decisão do conjunto de entidades do campo educacional que compõem o Fórum Nacional de Educação, FNE, pela defesa intransigente da retomada da resolução CNE-CP 2 de 2015. Nossa divergência se reforça pelos equívocos decorrentes da tentativa de acomodar o inconciliável entre as resoluções 2 de 2015 e 2 de 2019, no que diz respeito aos princípios e concepções no campo da formação de professores. 2 pontos. A não articulação orgânica da formação inicial e continuada, não tratar das condições dignas de trabalho, plano de carreira e piso nacional salarial profissional, aprofundando a desprofissionalização e desvalorização dos profissionais do magistério da educação básica. O viés pragmático, instrumental e tecnocrático da minuta que afeta, compromete e prejudica a formação teórica e sólida e a unidade teoria e prática. Reafirmamos, assim, ecoando o interesse amplo do setor educacional, seus movimentos e entidades, a defesa pela retomada da resolução CNE-CP 2 de 2015, Lajeado, 8 de dezembro de 2023. Assinam a nota Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ANFOP, Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro, Departamentos de Educação ou equivalente das Universidades Públicas Brasileiras, Forundi, Fórum Nacional de Coordenadoras Institucionais do PIBID-RP, FORPIBID-RP, e assinam também a nota Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, ANPAE, Rede Diversidade e Autonomia na Educação Pública, REDAP, e os colegas aqui da mesa também, que eu vou acrescentar as entidades que se manifestaram aqui, e a gente já agradece o apoio de todos na nossa luta, como tão bem foi dito aqui, a gente precisa continuar na luta. Sigamos na luta em defesa da educação pública de qualidade, laica, inclusiva, plural e também da formação de professores, conforme estão postos aí nos princípios caros da ANFOP. Então, uma boa noite, muitíssimo obrigada e sigamos juntos e na luta sempre. Obrigada, Cris. Muito obrigada, professora. E, para finalizar, então, convido a professora Maria Beatriz, representando aqui a ANPED. Forma como ele é apresentado, né? Não dialógica, dissemos no documento. E eu vou me permitir dizer de uma outra surpresa, e já conferi a opinião do Sérgio também,
E nós temos aqui colegas que são membros, né, de conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos universitários, Fórum Estadual, Fórum Nacional de Educação. A apresentação de uma minuta de resolução, sem uma prévia discussão, nos causa indignação. Mais ainda, me permito dizer, porque se nos apresentam uma resolução sem o necessário e insubstituível antecedente, que é o parecer que contextualiza, justifica e fundamenta qualquer resolução de um colegiado. Como poderemos interpretar o significado de alguns termos, de alguns conceitos e as estratégias que ali estão, se nós não sabemos baseadas em quê, em quais autores ou em quais experiências vividas? A justificativa fundamentada num parecer me parece um requisito necessário na gestão democrática. E é isso que eu queria sublinhar nesse momento, agradecendo a oportunidade e de dizer que, então, são problematizações para nós discutirmos, elaborarmos nossas propostas e, principalmente, estarmos mobilizados para a luta. Formar e educar é um ato político e é educativo estarmos juntos, estudantes, professores e pesquisadores, nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, prof. Maria Beatriz. A sequência foi aleatória, né, não combinada previamente, mas quanto às questões que se repetem, né, e se complementam. Então, de fato, nós temos aqui muitas possibilidades, muitos desafios, questões a pensar, a problematizar, a partir das falas dos companheiros e companheiras das diferentes entidades aqui que nos acompanham, que acolheram o nosso convite para pensarmos democracia e direitos humanos na formação docente e a reconstituição das políticas educacionais. E para finalizar esse painel de encerramento, e após o painel, por gentileza, fiquem para o encerramento, mas seremos breves. Eu vou ler, então, a carta de Lajeado. Eu imagino que, fui fazendo anotações, essa carta contempla os apontamentos que as entidades apresentam aqui para esse debate. Carta de Lajeado, Rio Grande do Sul. Só há duas opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Darcy Ribeiro. Com a presença de mais de 7.000 participantes, distribuídos entre professores e professoras universitários e da educação básica, estudantes dos cursos de licenciatura e bolsistas de iniciação à docência, oriundos dos programas de fomento à formação de professores e professoras da educação básica da CAPES, PIBID e residência pedagógica, realizou-se nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2023, na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, na Univates, o 9º Encontro Nacional das Licenciaturas, 9º ENALIC, 8º Seminário Nacional do PIBID e 3º Seminário do Programa Residência Pedagógica, com o tema Democracia e Direitos Humanos na Formação Docente, Reconstrução das Políticas Educacionais.
Recentemente, o povo brasileiro buscou saída para um período tenebroso da nossa história, resgatando princípios basilares da democracia, com a convicção de que sem esses princípios não há garantia de qualquer direito humano, nem qualquer humanidade. Relembrando Florestan Fernandes, o direito à educação é a porta de acesso a todos os direitos sociais e, nessa perspectiva, a construção de uma sociedade democrática. Os prejuízos acumulados nos últimos anos foram para além do período pandêmico, invadindo diferentes esferas sociais, aprofundando problemas estruturais como a pobreza e a precarização das condições de trabalho, atingindo níveis alarmantes. A desvalorização da vida resultou em inúmeras mortes, não apenas devido à Covid, mas também em consequência da fome e da perda de direitos sociais. Esse período também foi demarcado por um forte negacionismo científico, como também por um processo de destruição do meio ambiente jamais visto e que agravou de forma significativa as mudanças climáticas sentidas em todo o planeta. Tais impactos foram sentidos em todo o território brasileiro. Secas, queimadas e enchentes têm provocado tragédias nunca antes experimentadas que vêm afetando o nosso cotidiano. Um outro tipo de destruição caminhou a passos largos a partir do golpe civil jurídico político midiático de 2016, que retirou da presidência da República a presidenta Dilma Rousseff, iniciando um período de completa destruição de políticas públicas em todas as áreas, principalmente na educação. Uma das consequências desse nefasto cenário foram materializadas por meio da Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos, da Lei 13.415 de 2017, promovendo uma contrarreforma do ensino médio, da Resolução do Conselho Nacional de Educação 4/2018, que institui a Base Nacional Comum Curricular, das Resoluções 2/2019 e 1/2020, que instituíram a BNC Formação Inicial e BNC Formação Continuada de Professores. Em meio ao projeto de governo Ponte para o Futuro, surge no ano de 2018 o programa Residência Pedagógica, que teria por principal objetivo acabar com o PIBID em um ataque direto à Política Nacional de Formação Inicial de Professores e Professoras. A não continuidade de tal projeto se deu graças à luta travada pelo FORPIBID, que conseguiu, além da manutenção do PIBID, também a do Programa de Residência Pedagógica se apresentasse como uma opção na formação inicial de alunos e alunas das licenciaturas em instituições de ensino superior. Tal cenário acendeu a ideia de uma mobilização em torno de uma construção coletiva que caminhasse no sentido da garantia dos programas como direito é uma formação permanente que não estivesse à mercê de políticas de governo, mas que se constituíssem em políticas de Estado. Nesse sentido, estamos neste tempo na articulação em torno da aprovação do projeto de lei 3970 de 2021, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Diante disso, entendemos que a luta pelo direito universal à educação passa por uma agenda política que discuta financiamento público, gestão democrática e formação de professores e professoras. A participação democrática dos movimentos sociais organizados, bem como entidades científicas e sindicais, é o caminho que devemos trilhar no enfrentamento dos desafios atuais e antigos. Tal tarefa requer diálogo direto, especial e permanente entre gestores, gestoras, professores e professoras, estudantes, pais, profissionais da educação, em torno da qualidade da escola pública.
Neste sentido, nós temos um compromisso coletivo e individual com a defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva, plural, laica, ética, socialmente referenciada e ambientalmente responsável. Nesses dias em que ocorreram o 9º ENALIC, o 8º Seminário Nacional do PIBID e o 3º Seminário Nacional do Residência Pedagógica, em Lajeado, Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, podemos ver e sentir como se reconstrói uma sociedade que vivenciou um cenário de devastação. A população da região do Vale do Taquari vem coletivamente trabalhando na reconstrução das cidades e de suas vidas. E é de forma coletiva que entendemos que a luta por uma educação de qualidade, por melhores condições de trabalho e de salário e por uma formação inicial e continuada de professores e professoras se dá quando todos, todas e todes damos as mãos. Em memória dos que tombaram pelas tragédias ambientais do Vale do Taquari ou pelos massacres no mundo, reconstruamos os nossos ideais de educação para todos, todas e todes. Por fim, com esta carta, assumimos o compromisso de luta pela revogação da BNCC, da reforma do ensino médio, da Resolução 2/2019, da Resolução 1/2020. Passos importantes para a retomada da Resolução 2/2015, que expressa em seu texto os anseios e desejos de uma educação pública de qualidade. Lajeado, Rio Grande do Sul, 8 de dezembro de 2023. Então, estando aprovada a carta, encerramos então este painel de encerramento, agradecendo mais uma vez as entidades aqui. Sigamos nas nossas lutas. Muito obrigada. Convido as autoridades então para ocuparem seus lugares na plateia e vamos na sequência então uma breve cerimônia de encerramento.